Olá pessoal, tudo bem? É mais uma aula para vocês chegando através do meu canal Cérebro Curioso e hoje se trata de uma aula de geografia. Sim, de geografia, e o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar da Guerra Fria. Sim, a Guerra Fria, que durou depois da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1946 até 1992, quando a União Soviética acabou se desfragmentando. Mas algumas pontos importantes na história, como a queda do Muro de Berlim, que foi mais um pouquinho atrás, que determinou o fim da Guerra Fria. Porém, hoje, vamos falar apenas do plano econômico, o início ainda da Guerra Fria. Depois vamos explicar mais detalhadamente em outras aulas de geografia, a corrida armamentista, a corrida espacial, até chegar ao final da Guerra Fria com a desfragmentação da União Soviética. Hoje nós vamos falar apenas o plano econômico e a divisão antiga de três mundos. Primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista e terceiro mundo os países não alinhados. Vamos comigo! Então, pessoal, vamos começar a falar com a doutrina Truman. Pois bem, a doutrina Truman ela foi anunciada em 1947 pelo então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que assumiu após o falecimento do antigo presidente, que você já deve ter escutado este nome, na crise de 1929, que era o Franklin Delano Roosevelt. Ele acabou vindo a falecer e, portanto, quem assumiu seu lugar foi Harry Truman. Harry Truman criou a doutrina Truman. E o que se tratava? Em 1947, com o medo no mundo era que o socialismo se espalhasse pelo mundo. Então, os Estados Unidos enviou as suas forças armadas para países como Grécia e Turquia, que são mais próximos à União Soviética. E Truman declarou nesse dia, que enviou suas forças armadas para esses dois países, Grécia e Turquia, que qualquer país que fosse seu aliado e que sofresse alguma tentativa ou revolta de fazer o país se tornar socialista, as forças armadas dos Estados Unidos estariam prontas para entrar em ação nesses países capitalistas de primeiro mundo, ou seja, os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos. Nada mais nada menos, essa é a doutrina Truman. Agora, vamos falar de uma coisa muito importante, que é o Acordo de Bretton Woods. O que é esse acordo? O Acordo de Bretton Woods ele determinou um novo sistema monetário internacional com a criação de dois elementos importantes na economia mundial que nós devemos guardar. Em primeiro lugar, ele criou, o Acordo de Bretton Woods criou o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, como nós sabemos, ele tem a missão de ver os empréstimos, analisar o dinheiro que entra e sai, principalmente dos países, digamos, entre aspas, negativados, os países, formalizando, vamos dizer melhor, os países deficitários, os países que estão em vermelho, na conta vermelha, pegaram muitos empréstimos e não estão dando conta para pagar. É a realidade de vários países subdesenvolvidos. O FMI ele foi criado neste intuito. Segunda coisa importante é que houve a troca da moeda referência. Antes era o ouro, agora passa a ser o dólar norte-americano. Tanto é que até a União Soviética usou como moeda reserva, digamos assim, o dólar, porque todos os países do mundo teriam que usar o dólar como moeda reserva e ao mesmo tempo como moeda referência, a moeda que daria para você fazer troca, pagamento de empréstimo, dólar. E em terceiro foi criado o BIRD, tanto faz como você quer falar, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mas que hoje também é muito conhecido como Banco Mundial. O que esse Banco Mundial tem o intuito de fazer? Ele pega e concede os empréstimos. Ele é o responsável por todos os empréstimos que ocorrem.
vamos agora falar sobre o Plano Marshall. Então, já falamos dos dois assuntos, Acordo de Bretton Woods e Doutrina Truman. E outro ponto essencial, que vocês também já devem ter ouvido falar, é o Plano Marshall. Curiosidade, por que Marshall? Pois bem, o nome Marshall é em homenagem ao secretário de Estado do então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. O general George Marshall era o secretário de Estado do governo Truman e foi ele que deu a ideia de criar este plano. O que este plano previa? Trazer novamente a industrialização, desenvolvimento para os países que se envolveram na Segunda Guerra Mundial e que acabaram muito fragilizados. Que é o caso, por exemplo, do Reino Unido e da França, que tiveram muitas dificuldades enfrentando a Alemanha nazista e estavam com suas economias em ruínas. E então o Plano Marshall ele veio para consertar estes problemas. Os Estados Unidos deram concederam empréstimos em torno de 10 bilhões de dólares, se for somar todos, para os países, principalmente da Europa no lado oeste, que eram capitalistas e alinhados ao seu favor, ou seja, primeiro mundo. Em resposta, nós vamos falar agora sobre o Comecon, a Conferência para Assistência Mútua. O que esse acordo previa? Os países de segundo mundo, alinhados a socialistas, os soviéticos, que naquela época estavam comandados por Stalin, eles fariam uma conferência e todos ajudariam, todos se tornariam um só para ajudar um país que estava em dificuldades econômicas. E entraram neste bloco, na Comecon, países, não só a União Soviética, que é a criadora, mas sim a Polônia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia e, por último, entrou a Iugoslávia. E todos esses países se alinharam e este é o plano da Comecon, que todos se unissem para poder utilizar até dos recursos que tem no leste europeu e todos se unirem e começarem a investir para ganharem mais dinheiro através do plano de economia planificada, que é a economia que naquela época os governos socialistas seguiam. E por fim, vamos encerrar com mais um tema, partindo agora da Europa para ir para a Ásia, o Plano Colombo. O que esse Plano Colombo foi criado? Na quinta conferência dos países não alinhados, ou seja, a quinta conferência da União dos Países de Terceiro Mundo, que eram capitalistas automaticamente, porém, eles eram não alinhados, não defendiam nenhum lado, eles definiram que precisava ajustar a Ásia, impedir que a Ásia se tornasse socialista por completo. Porque já viram o caso da Coreia, nós iremos estudar mais pra frente o caso da Coreia, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, o caso da China com a Revolução Chinesa, com a Revolução Socialista Chinesa, com Mao Tse-tung, e também o caso da Guerra do Vietnã do Norte socialista, Vietnã do Sul capitalista. Só que teve um problema. Os países da Ásia, naquela época, como vocês devem saber, não tinham muito dinheiro. Até o Japão estava fragilizado economicamente por causa das 2 bombas nucleares que os Estados Unidos jogou lá. Então eles recorreram a empréstimos norte-americanos, empréstimos estadunidenses, para poderem se reestruturar. Eles ficaram muito dependentes dos Estados Unidos, exceto alguns países que eu vou dizer. Primeiro o Japão. O Japão investiu tão bem o dinheiro que eles receberam que a gente conhece o Japão como hoje. É muito industrializado, criou a terceira revolução industrial com a sua empresa, que é a segunda maior conglomerada no ramo automobilístico, que é a Toyota. E o Japão, com esse dinheiro como resultado, investiu nos países Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, os conhecidos tigres asiáticos, que nós vamos ver mais pra frente. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje do canal Cérebro Curioso. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com sua família, com todo mundo para ficarem por dentro. Ative o sininho de notificações e deixe seu like. Valeu e tchau!